Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bom dia! Voltei, apareci, mas antes de mais nada eu queria declarar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os teus filhos, a tua família, a poderosa presença do Espírito Santo que cura, salva, liberta, restaura e transforma. Não tem coisa melhor do que a gente possa desejar para os nossos irmãos que a presença do Espírito Santo, a presença do nosso Deus, né? É a melhor coisa que a gente pode desejar. Gente, estive desaparecida, sumida por esses dias, os 2 dias, mas foi porque foi aniversário do meu primogênito e a gente tirou esse tempo pra gente poder estar um pouco com ele, pra gente poder estar junto com ele. Isso é muito bom, né? A gente tem que priorizar a nossa família. E aí nós ficamos junto dele, juntinhos dele, dos nossos filhos, né? E é por isso que eu estive desaparecida aí. Mas agora eu tô de volta, em nome de Jesus. Hoje, segunda-feira, vamos começar já na presença do Senhor, né? Já vamos começar no nosso devocional, ouvindo o que o Senhor tem para os nossos corações através da serva dele. Então, sem mais, né, perca de tempo não, né? Porque a gente tá conversando aqui sobre coisas de Deus, mas sem mais delongas, vamos lá pro nosso devocional de hoje, porque tô ansiosa para saber o que o Senhor tem para falar conosco nessa segunda-feira, né, para essa semana, em nome de Jesus, que eu tenho certeza que vai ser bênção sobre as nossas vidas. Vamos lá. Vou colocar o óculos aqui, senão não enxergo nada. Então vamos lá. Olha, só pelo título eu já tô vendo aqui que é uma palavra tremenda. Só recebe aí em nome de Jesus. Olha só o que fala. Quando o Abba liberar uma palavra, simplesmente creia. Forte, hein? Agora vamos lá. Versículo-chave. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Está em Filipenses 1:6. E ele diz assim: prepare-se. Na mesma intensidade com que Deus declarar a sua palavra, o inferno trabalhará ferozmente para intimidá-la. Suas emoções virão como tempestade sobre o mar para abalar a sua confiança. O medo tentará paralisá-la e vozes contrárias surgirão para tentar abortar aquilo que Deus proclamou para a sua vida. Você será tentada a não acreditar. Você será cercada pelo desânimo, você terá medo, você será tentada a desistir, você receberá convites para fugir do propósito que Deus entregou a você. E quando tudo isso acontecer, você terá uma escolha: governar sobre as suas emoções e mentiras ou deixá-las te governar. Essa decisão definirá o avanço ou morte no meio do caminho. Aprenda isso, coração. Manter-se constante na palavra do Abba Pai é a chave para acessar a promessa dele. Se Deus falou, acredite nele. Não confie nas suas emoções, elas são passageiras. Não acredite no diabo, ele é o pai da mentira. Não seja guiada por conselhos e pessoas que fazem desacreditar. Elas não estavam lá quando você e o Abba estavam conversando. Não se esqueça, você está em uma maratona e não em uma corrida a curta distância. Algumas milhas serão mais difíceis de correr do que as outras, mas não pare no meio do caminho. Você nunca sabe se a próxima milha pode ser a melhor de todas, então continue. Se Deus falou, creia. O que o Pai disse deve ser suficiente para fazê-la prosseguir, avançar e acessar tudo o que Ele tem reservado para você. Amém? Que palavra pontual para a gente começar a nossa semana, a nossa segunda-feira, né? Olha só o que Deus inspirou a serva dele, né? Nesse devocional. Que palavra maravilhosa, gente. Olha aqui o Senhor já está nos ensinando, né? Que nós temos que estarmos preparados, né? Porque quando a gente resolve se posicionar, quando nós resolvemos nos colocar na presença do Senhor, quando a gente resolve verdadeiramente ali entrar mesmo para a batalha, não, agora eu vou me posicionar, eu vou me transformar, eu vou agora dar o meu melhor, eu vou mergulhar, eu vou me lançar. O que o Senhor está falando aqui? Quando nós decidimos nos posicionar, que é tudo que a gente já vem vendo nesse nosso devocional, né? O Senhor, vocês podem ver que é uma preparação, o Senhor está nos preparando, olha que coisa maravilhosa, né? Então, assim, tudo que a gente resolve se posicionar, que a gente resolve se preparar, né?
Quando a gente resolve tomar essa decisão, quando a gente resolve tomar esse posicionamento nas nossas vidas, ele também está falando aqui. Que aí a gente entra em uma outra fase, que é o quê? O inimigo das nossas almas, que está lá em Efésios 6:10, fala o quê? Que o diabo, nosso adversário, está bramando como leão ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Então, ele está. Então, quando a gente resolve se posicionar, quando a gente resolve assumir esse compromisso com Deus, viver uma novidade de vida, o adversário das nossas almas, ele não vai ficar feliz, ele não vai ficar contente, nem é isso que ele quer. Ele quer que a gente continue ali, paralisada, estagnada, vivendo ali num círculo, sabe, fechado de mentiras, de tristeza, procrastinação, achando que a nossa vida não vai dar certo, que a gente... Enfim, é isso que ele quer. Então, quando a gente resolve tomar essa posição, esse posicionamento diante do Senhor, ele não vai ficar parado. Ele vai vir com força total pra cima das nossas vidas, né? Por isso que tem vezes que é muito engraçado. As pessoas estão, assim como eu falei, paradas, né, estagnadas e, enfim, presas nas suas dores, lástimas interiores. E, de repente, quando ela resolve dar um boom, quando ela resolve mudar essa vida, quando ela resolve se posicionar, quando ela resolve fazer diferente diante de Deus... Muitas delas falam, eu já vi isso muito mesmo. E aí elas falam, ai, mas olha, quando eu comecei, a minha vida tava ruim, mas tava boa. Sabe assim? Tava ruim, mas tava bom. Mas assim, quando eu comecei a me posicionar, quando eu comecei a querer fazer as coisas certas, quando eu comecei a querer me lançar pro Senhor, parece que tudo virou de cabeça para baixo. Parece assim que um furacão me sobreveio, parece assim que eu fui, sabe, veio uma manada e me arrastou e me pisoteou, parece que tudo assim virou de cabeça para baixo. De repente, fui eu me posicionar, fui eu querer buscar o Senhor, fui eu querer viver essa novidade de vida, tudo piorou, né? E eu acho que muitos de vocês já devem ter passado por essa situação, eu também já passei. Isso daí é natural que aconteça, gente, porque ele vai fazer isso. O inimigo das nossas almas, ele vai fazer isso para tentar nos paralisar. Porque ele não quer. Afinal de contas, o propósito dele é que nós não evoluamos, que nós não encontramos verdadeiramente Deus, que a gente verdadeiramente não fortifique e estabeleça a nossa fé, né? Ele quer que a gente fique ali reféns nas mãos dele. Então, quando a gente se posiciona, ele vem mesmo assim, ó, com força total, vem de sola e carrapeta, para tentar nos derrubar, nos paralisar, nos destruir. Ele vem com mentiras, ele vem com engano, eles usam aqueles que a gente mais ama, que muitas das vezes é os da nossa família, são os de perto, não são os de longe, tá? Ele vai fazer uma porção de coisas para que a gente venha desistir, para que a gente pense isso mesmo. Olha, peraí, depois que eu resolvi me posicionar, tomar essa decisão diante do Senhor, as coisas pioraram. Não, eu não quero se me posicionar, se tá diante de Deus é desse jeito, é uma vida de luta, de batalha, disso, daquilo, eu não quero. Melhor eu ficar do jeito que eu tava, que eu não tava ruim, mas também não tava bom, mas tava ali dando pra viver. Agora tá demais, agora os ataques, as lutas, as coisas se intensificaram sobre a minha vida, eu não quero isso não, eu vou voltar pra onde eu tava, que eu tava quietinha ali, eu tava melhor ali, eu tava bem, eu achando que tava ruim, olha só, né? Então eu já vi muitas pessoas falando isso, muitos testemunhos na igreja de pessoas que quando começaram com Cristo, ou que quando decidiram voltar para Cristo e se acertar, enfim, passaram por esse turbilhão, né? Só que tem muitas pessoas que quando começam a passar por isso, fazem isso que eu falei, elas voltam para trás, né? E aqui o Senhor, ele está querendo preparar a mim e a você, para que a gente está nesse processo de mudança, como eu falei, processo de mudança, de transição, né? Organizando a casa que somos nós, né? Nossa vida com Deus, e nos fortalecendo, e estamos aprendendo, é um processo de cura, de libertação, e aqui o Senhor está nos ensinando, a gente começar a botar tudo isso daqui em ordem que a gente está aprendendo, a gente começar a colocar tudo na prática, ele está nos alertando que o inimigo vai se levantar, que o inimigo ele vai vir para cima da gente, não vai ser fácil, ele pode criar situações, ele pode colocar tantas coisas, mas que nós temos que estarmos firmadas, nós temos que saber quem é o Deus que nós servimos, né?
A palavra do Senhor vai nos falar que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você só tem que resistir. Ele vai lutar. Eu não vou mentir pra você que ele vai lutar umas boas vezes, ele vai lutar. Mas ele precisa encontrar em mim e em você perseverança, resistência, confiança, fé. Ele precisa ver que a gente sabe quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai. E aí ele vai fugir de mim e de você. Porque ele é persistente, então ele vai tentar ali, ele vai tentar. Mas vai chegar uma hora que ele vai ver, opa, realmente isso daí mudou, realmente ela está decidida. Tudo que eu fiz, ela não voltou atrás, ela não olhou para trás. Tudo que eu fiz, ela levantou a cabeça e continuou indo, ainda que na dor, na dificuldade, ainda que no pouco ânimo, na pouca fé, ela foi. Então agora eu vou embora, porque realmente aqui eu não tenho mais lugar. Realmente aqui é uma mulher que está sendo transformada, uma mulher que está sendo liberta, curada verdadeiramente. Não tem mais espaço nessa casa para mim, né? É assim que tem que ser. Eu vou pôr o óculos, que senão eu não consigo ver nada de perto assim, sem o óculos. Então, e aqui fala, ó, você será tentada a não acreditar. Aí você tá passando por esses processos, como eu falei pra vocês agora. Essas situações, esses vales. E aí você tá passando por tudo isso e você tem uma promessa do Senhor, né? Uma promessa de bênção, uma promessa de milagre, enfim. Você tem uma promessa do Senhor, o Senhor te fez uma promessa. Só que aí você olha pra tudo isso, como? Como que Deus vira pra mim e fala que essa promessa vai se cumprir na minha vida? Como? Olha o que eu tô passando, olha o que eu tô vivendo. Então, é importante que você esteja preparada na sua mente e no seu coração para enfrentar a batalha que você está entrando. Então, aqui fala, ó, você será tentada a não acreditar. Você será cercada pelo desânimo. Vai ter dias que você vai levantar e você não vai querer orar. Vai ter dias que você vai levantar e vai vir aquele desânimo tão grande que você vai falar, ai meu Deus do céu, hoje eu não queria nem levantar da cama. Hoje, meu Deus do céu, eu não queria mexer nessa casa. Ai, eu tô tão desanimada. Eu tenho que cuidar da casa, dos filhos, tenho que trabalhar. Ai, não. É ele, minha irmã. É ele, meu irmão. Não. Você não vai deixar esse desânimo tomar conta da sua vida, não vai. Porque o Senhor já tá falando aqui, ó. Deus já tá te alertando e te falando as estratégias e as ciladas do adversário para te paralisar. Então, você já está aprendendo tudo. Então, você será tentado a não acreditar pelo desânimo, você terá medo. Muitas das vezes vai vir alguma situação, alguma coisa que você vai ter medo, que você vai querer parar, que você vai, opa, peraí, eu não vou. Eu tenho medo, eu tô com medo da situação. Não, é ele. Não é Deus, é ele. Deus te fez a promessa, vai. Bota o medo de lado, porque o medo é um espírito. O medo é um demônio. Vocês sabiam disso? O medo é um demônio. Ele não é só um sentimento. Ele é um demônio que causa esse sentimento dentro das nossas vidas. Tá? Então você não pode dar lugar para esse inimigo dentro da sua mente, dentro do seu coração. O Senhor vai nos ensinar a sermos libertas dos medos também. Você será tentada a desistir. Poxa, diante de tanta situação que eu falei lá atrás, agora há pouco, né? Ah, não. Eu vou desistir, eu vou parar, não quero. Ou desse jeito, se é assim, eu não quero. Não desista. Lembra que foi falado aqui, ó. A próxima milha pode ser a melhor de todas. Não acredite no diabo porque ele é o pai da mentira. Já falamos isso agora há pouco, né? Não tomarmos posse de nada do que ele venha nos apresentar. Não seja guiado por conselho de pessoas que a fazem desacreditar. Pessoas pessimistas, pessoas que não estão caminhando na mesma fé com você, pessoas que não estão com a mesma visão que você, essas pessoas, olha, são pessoas que Deus vai tirar da sua mesa, são pessoas que Deus vai afastar de você. Infelizmente, são pessoas que Deus vai tirar, que Deus vai afastar de você, porque você precisa caminhar com pessoas que têm a mesma visão, você precisa caminhar com pessoas que te ponham para perto de Deus, não pessoas que tentam anular as promessas, as bênçãos de Deus, a palavra do Senhor sobre a tua vida.
Elas nunca estiveram lá quando você e o Abba conversaram. Quantas vezes você orou, chorou na presença do Senhor e o Senhor foi lá depois e te fez uma promessa sobre aquilo que vocês conversaram, sobre aquilo que vocês, né, que você chorou, colocou ali nos pés dele. Aí vem outra pessoa e quer simplesmente anular a promessa de Deus sobre a tua vida, te fazer desanimar, desacreditar, e não vai acontecer não. Será que você não parou pra pensar? Isso daí é impossível, não, e não sei o que. Aí você já começa o quê? Dar entrada pro espírito de dúvida, de incerteza. E, gente, Deus não trabalha na dúvida nem na incerteza, ele trabalha na fé. A fé é o firme fundamento nas coisas que você não vê, mas você crê. Você não vê, mas você tem que estar ali crendo, você tem que estar ali acreditando. Isso é a fé, gente. A fé que te faz chegar a lugares altos, a alcançar lugares altos, a alcançar milagres inimagináveis, gente. É a fé. É a fé, gente. Então, não se esqueça, você está uma maratona, não é uma corrida de curta distância. É uma maratona, então é um processo. Nós estamos percorrendo esse processo em nome de Jesus. E o que o Abba diz para você deve ser o suficiente para você prosseguir, avançar e acessar tudo que ele tem reservado para você. Então, se ele te fez a promessa, se ele te prometeu, se ele disse que você vai vencer essa depressão, você vai vencer. Se ele falou que você vai conquistar, você vai conquistar. Se ele falou que ele vai te dar, ele vai te dar. Se ele falou que... não sei, tantas coisas que o Senhor já pode ter falado, prometido ao teu coração, você só acredita. Você só precisa dessa palavra, da promessa dele, da sua obediência e a sua fé. Que você vai chegar lá. Até o final do ano você vai tomar posse, conquistar em nome de Jesus tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Amém? E o segundo devocional é: a fé caminha no invisível. Outra palavra forte. E o versículo-chave é: porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Aí ela fala assim: não procure com olhos físicos o que apenas os olhos espirituais podem enxergar. Aquilo que os seus olhos espirituais veem é mais real e concreto do que qualquer coisa que os olhos espirituais, do que os olhos naturais tentem lhe mostrar. A fé é ilógica A fé é ilógica e invisível. Se você continuar tentando encaixar lógica humana nas revelações de Deus, ficará paralisada. A fé não precisa de provas visíveis, ela precisa de passos ousados. Foi o que a gente comentou agora há pouco no outro devocional. Enquanto você insistir em ver antes de crer, não acessará os benefícios reservados àqueles que decidem avançar sem garantias. Deus não a chamou para uma caminhada segura e previsível. Ele a chamou para andar no invisível e assim acessar o que já é real no mundo espiritual. Pare de tentar entender tudo. Pare de tentar fechar a conta. Pare de contabilizar os recursos. Pare de manipular os formatos para caberem dentro da sua lógica. Quando Deus mostra algo, Ele mesmo torna o invisível palpável. Quando você se move apenas com a voz de Deus como recurso, esse recurso é suficiente. Ele sustenta a palavra que liberou e no tempo certo libera a provisão necessária. Talvez tudo que você tem agora seja a voz dele te impulsionando aí. E isso já é mais do que o suficiente. Olha que palavra poderosa também nessa manhã, falando sobre fé, né? A gente falou um pouco nesse devocional que passou também sobre a questão da fé, de crer, né? E eu sempre costumo falar mesmo, quando eu tô conversando com as pessoas, a gente tá falando de Deus, tudo, sempre costumo falar mesmo sobre isso, né? Eu falo assim, a nossa vida, presta atenção nisso e guarda isso, porque isso é uma realidade, isso é uma verdade. A nossa vida, assim, ó, em 100%, 80% é o mundo espiritual e 20% é o mundo físico. Então, seja assim, a nossa vida ela é movida no mundo espiritual. A nossa vida ela é movida no mundo espiritual. É no mundo espiritual que a nossa vida é movida. Então, gente, a gente tem que andar por espírito. A gente tem que andar no espírito. O tempo inteiro a gente tem que andar, sabe? Ligada no espírito. E não procure com os olhos físicos o que apenas os olhos espirituais podem enxergar. É o que eu falo. O crente, todos nós, eu sempre falo isso também. Nós temos que andar com os nossos olhos da fé abertos. Porque quando a gente anda com os nossos olhos da fé abertos,
A gente pode tudo, a gente consegue tudo, a gente alcança tudo, a gente chega lá, porque é a fé que nos move, é a fé, sabe, que nos faz ir, é a fé que nos faz enxergar. Então, com os nossos olhos espirituais, a gente consegue tudo, a gente consegue alcançar lugares altos. Mas a partir do momento que eu e você começamos a olhar com os nossos olhos espirituais, aí acabou, porque aí a gente não tem mais saída pra nada, a gente não vê luz no fim do túnel, sabe? A gente não tem esperança, a gente não tem nada, tem nada. Porque muitas das vezes, se nós somos olhar as situações que nos acontecem, que nós passamos no decorrer da nossa vida, tem situações que a gente olha e a gente, com os nossos olhos carnais, a gente não vê saída, a gente não vê situação, a gente não vê nada. Mas quando nós olhamos com os nossos olhos da fé, é totalmente diferente, é uma chave que liga ali, ó. Quando a chave vira e abre os olhos da fé, acabou. Aquilo que era impossível, você começa a ver possibilidade, sabe? Você consegue ver esperança, você consegue ver luz, você consegue ver vitória. E é assim que nós temos que andar todos os dias da nossa vida. É fácil? Não é fácil. É um treino, mas a gente consegue em nome de Jesus. Nós temos o dever de olhar, de andar todos os dias das nossas vidas com os olhos espirituais da fé e não com os nossos olhos carnais. Lembre-se disso. Veio a adversidade. Opa, eu não vou olhar mais isso com os olhos carnais como outrora eu olhava, mas agora eu vou olhar com os meus olhos da fé, com os olhos de uma mulher que está sendo curada, transformada, liberta, com os olhos de uma mulher que agora pode acessar todas as coisas, porque ela tem fé, porque ela é uma mulher que aprendeu quem é o seu Deus e quem ela é para Deus. Você precisa aprender quem é o seu Deus e quem você é para Deus. O seu Deus, ele é o Todo-Poderoso que pode todas as coisas. E quem você é para ele? Filha amada, querida, menina dos olhos dele. Herdeira da promessa, herdeira das bênçãos, herdeira de tudo aquilo que o Senhor tem de melhor. Cheia de fé. Em nome de Jesus. Isso serve para todos, não é só para nós mulheres, não, é para os homens também. E isso daqui é uma lição de vida, é aprendizado para as nossas vidas em nome de Jesus. A fé é isso, gente. A fé, aqui, ó, a fé não precisa de provas visíveis, ela precisa de passos ousados. É o que a gente acabou de falar. É isso. É encarar tudo com passos ousados. Ah, não vou fazer porque eu tô com medo. Não, você vai fazer. Você vai orar, é claro. Você vai pedir direcionamento pro Senhor. E o Senhor vai te falar. Vai. E você vai dar passos ousados em nome de Jesus. É assim que você conquista a terra prometida. Ficando parado, a gente não conquista nada. A gente não vai pra lugar nenhum, como eu disse. A gente fica cativo de Satanás. Enquanto você insistir em ver antes de crer, não acessará os benefícios reservados àqueles que decidem avançar sem garantias. É isso. Você não tem que ver para você crer, você tem que ir sem crer. Você tem que ir sem ver, só crendo. Só vai, porque aquele que manda é aquele que garante. E para, gente, que nem fala aqui, ó, para de tentar entender tudo, para de tentar fechar conta, de contabilizar os seus recursos, de manipular os formatos para que caibam dentro da sua lógica. Para de ficar queimando a sua cabeça. Quem confia, confia. Muitas das vezes nós perecemos por conta disso, porque nós não aprendemos a confiar, não aprendemos a ter fé. Quantas das vezes passamos por situações e a gente o quê? E a gente o quê? A gente não confia. A gente não confia, a gente fica vivendo aquele problema, a gente fica vivendo aquela situação, sabe? Nós temos que aprender a confiar. No tempo mal, confia. No tempo adverso, confia. Na tempestade, confia. No deserto, confia. Não importa o que você esteja vivendo, vendo, passando, confia. Confia. Sabe, para de tentar controlar tudo, sabe, de querer arrumar tudo, de querer com as tuas mãos colocar tudo no lugar, porque não vai dar certo. As mãos que precisam trabalhar, as mãos que precisam colocar no arado é as mãos dele, do Deus Todo-Poderoso. A gente confia e ele faz. Ele desce com poder, com a mão forte dele. As mãos dele estão estendidas para nos auxiliar.
As suas mãos estão estendidas, seus ouvidos estão inclinados para que possa ouvir a minha e a sua oração, em nome de Jesus. Pare então de tentar resolver tudo com as tuas mãos, de tudo você tentar, sabe, encaixar, resolver, deixa Deus fazer. Só creia, confia, tenha fé em nome de Jesus, você vai viver até melhor, você vai viver bem. Quando a gente aprende a confiar, a gente aprende a descansar, a gente tira um peso tão grande que a gente carrega aqui, ó. Às vezes, por tantos anos, a gente carrega um peso tão grande aqui. E quando a gente vira essa chave e a gente descobre o que é confiar, o que é crer, o que é ter fé verdadeiramente, minha irmã, tudo muda. Você enxerga as coisas de uma outra visão, um outro posicionamento. Você leva a vida com leveza. Sabe por quê? Porque você sabe que você pode confiar. Porque você sabe que existe um Deus Todo-Poderoso nos céus, que tá olhando por você, que vai fazer, que tá com tudo sobre o controle das mãos dele. É isso. A caminhada com Cristo, ela é fácil. Nós que colocamos empecilhos, nós que muitas das vezes tornamos ela difícil, sabe? A caminhada com Deus é fácil. Ele só quer que a gente crê e que a gente aprenda a descansar e confiar no meio da tribulação. Lembra da passagem onde os discípulos estavam ali no barco, e o barco de um lado para o outro, e aquela tempestade, aquela água, e aquele negócio todo, e os discípulos desesperados, achando que eles iam morrer. Mas, gente, pelo amor de Deus, Jesus estava ali no barco, estava ali atrás, deitado, dormindo numa paz, porque ele sabia quem era o Deus dele, quem era o Pai dele. Ele sabia que ele podia deitar e descansar, não importava a situação, a tempestade, nada. Ele tinha a plena certeza que ele podia deitar ali e descansar, porque ele sabia quem era o Rei dos Reis. E ali os discípulos, eles se amedrontaram, isso e aquilo, e aí Jesus acorda naquela paz e dá ordem para que o mar se acalme. E tudo se acalmou. Ali os discípulos, eles deviam ter, sabe? Opa, peraí. O nosso mestre, o nosso pai tá dormindo ali atrás. Serenamente, plenamente, ele tá dormindo ali atrás. Porque ele tem fé, ele sabe quem é o Deus dele. Nós temos que saber quem é o nosso Deus. Ele tá ali atrás dormindo, ó. Não tá ali a nos cuidar, nos guardar, não vai acontecer nada. Mas você vê como que é o inimigo? Ele já lança a seta dele do medo, isso e aquilo. E aí a gente já pega na nossa mente, já começa aquela coisa toda. E a gente muitas das vezes esquece quem é o nosso Deus. Mas na manhã de hoje, em nome de Jesus, se você esqueceu quem é o teu Deus, na manhã de hoje você está sendo lembrada quem é o teu Deus. Na manhã de hoje você vai se levantar e você vai orar e você vai determinar para o mundo espiritual, para o inimigo da tua alma, que você agora sabe quem é o teu Deus, está posicionada, preparada para a batalha, e você vai vencer em nome de Jesus, porque o mestre está no barco com você. E não há tempestade e não há vento que possa te afligir ou te paralisar, porque você decidiu descansar nele, confiar nele. Você decidiu em nome de Jesus. Não é fácil. Ele fala na palavra dele que não seria fácil. Ele fala que a gente tem que ter bom ânimo, porque não é fácil. Mas ele venceu o mundo e nós também venceremos, em nome de Jesus. Amém? Então, essas foram as duas palavras. Aí, quando for a tardezinha, eu vou botar a palavra de hoje para vocês, tá? A palavra de hoje mesmo, do dia de hoje. Esses dois que nós lemos foi o devocional que estava atrasado, tá? E hoje à tarde eu volto com a palavra oficial do dia. Deus abençoe, e eu espero que essa palavra tenha falado muito ao seu coração, porque falou muito ao meu coração, e vamos juntas vencermos em nome de Jesus. Beijo, até mais tarde.